isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías capítulo 41, verso 10. Olá, bom dia. Que Deus o abençoe nessa manhã. E esse seja um dia de bênção para as nossas vidas. Que possamos hoje sentir de fato as mãos de Deus conduzindo a nossa vida e a nossa caminhada. Porque a sua palavra é muito clara nessa manhã. Por isso não tema, eu estou com você, não tenha medo, eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Que promessa maravilhosa para nós, logo agora pela manhã. Que nós possamos nos apegar aqui nas suas palavras e acreditarmos de fato que Ele estará ao nosso lado com as suas mãos firmes e seguras para nos conceder a vitória. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos irmãos ali de Éfeso e nessa manhã convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 2, o verso 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Tenho falado para você que o apóstolo Paulo aqui na sua carta aos irmãos ali de Éfeso é uma teologia como construir uma igreja relevante para a comunidade. E aqui você pode ver logo inicialmente, no capítulo 2, no verso 21, o apóstolo Paulo dá a sua ênfase nessa construção desse templo, para que essa igreja se torne relevante, tanto para aqueles que estão adorando dentro da comunidade, como também essa igreja deve se tornar uma salvação para aqueles que estão fora da própria igreja, da própria comunidade. A igreja, amigo, é uma instituição divina, mas ela não é perfeita. Seu dono, que é Jesus Cristo, ele é perfeito. Mas todos nós, como seus membros, filhos que fazemos parte do corpo de Cristo, nós reconhecemos que somos imperfeitos. A igreja é o lugar de doentes espirituais. Assim como os hospitais recebem os enfermos, aqueles que estão feridos e carecem de ajuda. A igreja, na verdade, não é o lugar dos doentes, mas é o lugar onde eles precisam estar. Também é onde refrigeramos a nossa alma, aflita, de tanto perambular pelos desertos áridos dessa vida seco. A igreja é a antessala do céu, em que nos preparamos física, mental, emocional e espiritual para entrar na própria morada de Deus. Dessa forma, em seu ambiente, o cansado encontra esperança, o desesperado recebe salvação e o destruído experimenta a restauração. É uma pena porque muitos valorizam mais o ambiente do trabalho, da faculdade, do que da própria igreja, do corpo de Cristo. Há muitas pessoas que fazem grandes investimentos para se desenvolverem intelectualmente e profissionalmente, mas pouco têm preocupação com respeito ao desenvolvimento dos dons para dentro da igreja e a salvação dos perdidos que também estão fora da igreja. O capítulo 2, o verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. O apóstolo Paulo está aqui agora ensinando a igreja de Éfeso a liberdade em Cristo. E a liberdade que não é encontrada em nenhum outro lugar. Por sua morte e ressurreição, Jesus Cristo nos deu vida, para quem passou a vida toda acreditando que a salvação era pelas obras. O apóstolo Paulo, ao ponto de levar algumas pessoas a perderem as suas vidas e consentindo com a morte de muitas pessoas, aqui agora o apóstolo Paulo estava falando, creio, da sua própria experiência, reconhecendo o seu passado sofrido, perseguidor. Agora, depois de ter se encontrado com Jesus Cristo, é uma nova criatura e reconhece que o tempo perdido agora deveria ser investido em ensinar às pessoas que a salvação é mediante a única e exclusivamente a pessoa de Jesus Cristo. Jesus assumiu os nossos erros, os nossos delitos, morrendo em nosso lugar, de forma que, juntamente com Ele, Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Só a eternidade poderá mostrar ou explicar um amor que salva pecadores de graça, que declara inocentes
aqueles que mereciam morrer. É neste prisma que as obras nada têm a ver com a redenção ou com a salvação. O homem não teve participação alguma na salvação da humanidade. Este princípio continuará em vigor até que Cristo venha e estabeleça o seu reino aqui nessa terra. Na vida espiritual, a ordem dos fatores altera, sim, o produto final. O fato de termos sido criados em Cristo Jesus para as boas obras, como menciona o verso 10, estabelece a verdadeira ordem dos fatores. Não fazemos boas obras para nos salvar, mas porque fomos salvos em Cristo, realizamos então as boas obras. Através do profeta Isaías, assim disse o Senhor: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, é que formei e fiz. Isaías capítulo 43, o verso 7. Enquanto avançamos pelo livro do Novo Testamento, o livro de Mateus, Jesus também nos diz o seguinte: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, verso 16. Há uma lógica inquestionável entre o Antigo e o Novo Testamento, que nos afirma que fomos criados para a glória de Deus e que glorificamos a Ele através de uma vida de santidade, que nada mais é do que revelar a luz de Cristo. A fé prática é o resultado inevitável da salvação pela graça. Ninguém que tenha experimentado o amor de Cristo em sua vida permanece do mesmo jeito em que a graça lhe encontrou. Somos transformados por completo. Da mesma forma como o filho pródigo um dia foi encontrado completamente sujo, cansado, ferido, mas na casa do Pai ele recebe vestimentas limpas, novas, para que possa viver uma vida completamente diferente. O seu passado é completamente esquecido, embora tenha manchado o nome da família, mas agora ele recebe uma nova oportunidade para viver uma nova vida completamente diferente. É o que diz o livro do Apocalipse, capítulo 3, o verso 5. O vencedor será vestido com vestiduras brancas. A mensagem aos que se assentam sobre a terra, nação, tribo, língua e povo, é a mesma em uma grande voz proclamada: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse capítulo 14, verso 6 ao verso 7. Todo aquele que teme a Deus submete-se à sua vontade. Também Deus o glorificará através de uma vida de obediência, sendo o verdadeiro adorador do Criador. A parede de separação que existia entre os judeus e os demais povos foi derrubada por Jesus Cristo. A lei dos mandamentos, das ordenanças, ou seja, toda a lei cerimonial que apontava para o Cordeiro de Deus, quando Jesus Cristo veio aqui a essa terra e morreu na cruz do Calvário, foi abolida por completo. Embora, eu quero ressaltar nessa manhã, não aconteceu isso com a lei dos mandamentos, porque é a expressão do caráter do nosso Pai, do nosso Deus. E essa deve ser vivida em obediência. Assim já não há mais estrangeiros, peregrinos, concidadãos dos santos. Nós somos a família de Deus, como fala o verso 19. Somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, isto é, do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Testificam que Cristo Jesus é a pedra angular. A salvação, irmãos, está disponível a todos, para homens, mulheres, brasileiros, americanos, ricos, pobres, escravos, livres, muçulmanos, cristãos, evangélicos, carismáticos, enfim, para todas as pessoas. A salvação em Cristo é um princípio universal irrevogável. Nós precisamos apenas crer em Jesus. Deus tem um povo peculiar remanescente nessa terra e através desse povo Deus quer apresentar as suas verdades ao mundo, a todas as nações. Deus tem agido com urgência, mas ao mesmo tempo nós sabemos que Ele tem tido paciência porque Ele não quer perder ninguém, Ele quer salvar a todas as pessoas. É o que diz o livro de 2 Pedro, capítulo 3, o verso 9, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus, mediante a sua palavra, Ele reconstrói o ser humano. Através da sua palavra, Ele molda, Ele mostra o caminho, Ele ensina a maneira como nós devemos seguir. Agora, entenda uma coisa, a igreja
nos dias em que nós nos encontramos, ela precisa reconhecer verdadeiramente qual é o seu papel diante do mundo. A igreja muitas vezes tem confundido as suas tarefas. Às vezes há uma preocupação maior com programas, com eventos, com as atividades internas. E nos esquecemos das atividades que estão fora da igreja e que compete à igreja, de alcançar o perdido, de anunciar as boas novas de salvação, de revelar ao mundo a salvação que aqueles que estão dentro da igreja foram alcançados. Deus chamou a sua igreja com esse objetivo, e é isso que a Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 2, o verso 21, está falando, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Deus tem um povo, e Deus espera que esse povo levante a bandeira do Rei Emanuel. A igreja é o principal agente de Deus nesta terra para a execução do seu plano do estabelecimento do reino do Senhor. Deus não tem outro plano, Deus não tem um plano B. O plano A é que a igreja se levante, que discipule, que salve, que mostre Jesus ao mundo. E eu convido você nessa manhã, nós precisamos ser essa igreja. Nós fomos chamados para esse objetivo, nós fomos chamados para essa missão. Cada um de nós, se vivermos a verdade, nós estamos revelando Jesus ao mundo. O que mais esse mundo precisa ver é que onde estão os cristãos, ali estão homens de fato que foram transformados e encontrados por Jesus Cristo e estão vivendo as verdades que estão contidas na Bíblia. Oremos a Deus, pedindo a Ele que esse milagre aconteça em nossa vida, que isso venha a ser uma realidade através de cada um de nós. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus e Pai, nos toma nas Tuas mãos, guia a nossa vida. Muito obrigado pelo Teu chamado para cada um de nós. Permito a Deus que nos dias em que nos encontramos possamos ser essa igreja que o Senhor sonha. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido, é a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, e sobre você Ele levante a sua face, e tenha misericórdia de todos nós e nos conceda a sua paz em nome de Jesus.